Cada dia que passa eu tenho mais raiva desse Nicolas Ferreira. Que cara mau caráter. Apoiadores de Nicolas Ferreira fazem uma vaquinha para ajudar aí o deputado que não tem condições de pagar uma multa onde ele foi condenado aí, né, galera? Apoiadores de Nicolas fazem vaquinha após dívida com Duda Salabete. Ele vai ter que pagar aí 30 mil reais a Duda Salabete, né, num caso aí que ele perdeu. E os seus apoiadores já se mobilizaram, porque o deputado ele ganha pouco, né, galera? Como deputado, ele só ganha aí apenas 45 mil. Então aí o que os seus apoiadores resolveram fazer? Vamos ajudar ali o nosso deputado, né? Depositamos o voto nele, agora ele está sem condições de pagar ali 30 mil. Então vamos ajudá-lo. Você viu isso? Apoiadores do deputado Nicolas Ferreira lançaram uma campanha de arrecadação, sabe para quê? Para ajudá-lo a pagar uma indenização após ele ser condenado por transfobia. Segundo matéria do portal Metrópolis, o CPF vinculado à vaquinha é do próprio deputado. E não é a primeira vez que isso acontece, não, na política. Dias atrás, a então deputada Carla Zambelli, que aliás vale lembrar que logo ela vai ser extraditada da Itália e presa, ela também arrecadou uma nota, mais de 285 mil para pagar uma multa judicial. Ou seja, eles são condenados, vem o povo e banca as multas. O que me deixa realmente sem entender é a velocidade com que esses valores são arrecadados. É impressionante como que esses políticos conseguem mobilizar tanta gente para ajudar com esses pagamentos. Não é possível. E tudo isso em questão de horas. Aí eu fico aqui pensando, e os milhares de pessoas comuns que lutam todo dia para tentar juntar uma grana, para pagar um tratamento, comprar um remédio caro, fazer uma cirurgia, gente que faz vaquinha por meses e às vezes até anos e nem sempre consegue. Eu queria saber se esse gado todo, cidadãos do bem, Deus, pátria e família, se esse povo também ajuda tanta gente que está precisando, que está tentando somente sobreviver. Queria saber, será que ajudam? E aí, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso, sobre essas arrecadações? O pagamento de uma multa se constitui em um desestimulador para que a pessoa não queira mais praticar crimes. Então dói no bolso, a pessoa deixa de praticar os crimes. Só que, do jeito que a extrema-direita tem feito pedindo Pix para os seus seguidores, isso não está mais sendo uma pena. Isso não está mais se constituindo num agente desestimulador. Há de se criminalizar essa conduta para que eles não possam mais recorrer aos seguidores e tenham que tirar do seu bolso. E outra questão, isso também serve para se lavar dinheiro que eles falam que receberam de apoiadores e de repente é dinheiro desviado. Então isso há de ser criminalizado, porque se cada vez que houver uma pena contra eles, eles ganham muito mais do que tem que pagar, isso daí é um estímulo para que eles continuem aprontando, porque eles vão ficando ricos. Como o Bolsonaro, que ganhou 18 milhões e depois ainda dá risada dos apoiadores. A gente gasta. As penas têm que ser acrescidas, elas têm que ter outras formas de penalidade e com valores mais robustos, que nenhuma campanha possa arrecadar. Por exemplo, no caso dos 17 milhões que o Bolsonaro arrecadou, depois ele disse mais um pouquinho, 18 milhões, pode-se fazer uma previsão legal de que se a pessoa recolher dinheiro, fizer campanha, esse dinheiro também será revertido para a justiça ou para a vítima. E uma porcentagem do que foi arrecadado, se arrecadou 18 milhões, ele vai ter que arrumar mais 2 milhões, por exemplo, para pagar o que deve. Há de se criar algum mecanismo para que eles não façam mais isso. Eles estão ficando ricos cada vez que eles são punidos. E o objetivo pecuniário de uma multa não está sendo atingido, que é a desestimulação desses safados, facínoras, bandidos. Olha isso aqui, gente. Tá vendo isso? Tem um racha no PL. Tem um racha no bolsonarismo. Nicolas Ferreira está querendo brilhar sozinho. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a ingratidão dele e sobre essa guerra dentro do próprio PL, e vou fazer outro hoje. Sextou! Sexta-feira 3! É verdade, Lulinha, é verdade, né? Tem que ver direitinho, tem que lavar a boca pra falar do Cleitinho e do Nicolas. Tu já viu eles entregando ambulância? Tu já viu eles entregando máquinas agrícolas? Não, Lulinha, mas tu sabe que ele é amigo da Virgínia. Olha a blusa dele aqui, ó, Bete. Ele gosta. Tu já viu, né, o Nicolas em hospital? Tu já viu o Nicolas, né, nas escolas em Minas? Você não vê, então respeita ele. Zema, pode voltar pra Minas.
o Lulinha já saiu, já deixou, né, tudo pronto já pra fazer o hospital, já entregou as máquinas agrícolas, né? Agora o Cleitinho, o Nicolas já pode voltar. Na realidade o Cleitinho, né, ele gosta mesmo de fotos, de vídeos, né? Com a Virgínia, ele é amigo da Virgínia. Esse Cleitinho é comédia, velho, é comédia. Cleitinho, conta umas piadas pra nós aí. Ou então diz aí aonde foi que tu levou algum benefício aí bacana mesmo assim pros mineiros aí, diz aí. Qual que foi, né? Diz aí, vamos aguardar a resposta do Cleitinho ou o Nicolas, né? Diz aí, Nicolas. Chega a ser indecente, mas o seu Nicolas Ferreiras, que tem quase 30 anos nas costas, acha que é o Peter Pan, que é um menino que se recusa a crescer e se comporta o tempo todo como moleque num cargo seríssimo como de deputado federal. Exigindo de mim maturidade versus momento. Por que, senhor? Poxa, eu preciso provar aqui algum termo técnico sobre como está a economia. Tá de sacanagem, né? De sacanagem tá você, né, Nicolas Ferreira? Um homem de quase 30 anos nas costas, achando ruim que lhe cobrem maturidade. Justamente você que fica aí fazendo discursinho, achando que jovens de 16 anos já podem enfrentar a cadeia porque já teriam maturidade e você com quase 30 acha ruim de cobrar que você se comporte igual homem numa posição de deputado. E o pior não é isso, o pior é que vai lá, lacra sem entender porcaria nenhuma e ainda acha ruim de cobrar que ele tem que entender do que tá falando, a ponto de demonstrar mais uma vez que não entende, não está presente nas decisões do Brasil, ao dizer que o Lula não está cortando nada de impostos pro brasileiro. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte. O que você está fazendo aí em Brasília? Só passeando, Nicolas Ferreira? Você mesmo votou contra quando o governo aprovou zerar o imposto da cesta básica dos brasileiros, que fez com que os alimentos chegassem mais barato na mesa de todos os brasileiros. Você mesmo aí está militando contra o tempo todo botar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês e redução para quem ganha até 7 mil, porque você está aí defendendo e bajulando os ricos do Brasil que teriam que pagar apenas 10% de impostos. Então, seja um pouco mais honesto, para de mentir o tempo todo, porque toda hora o Haddad manda, inclusive, cortes dessas mordomias que vocês dão para os ricos, como o Perse, que era lá da pandemia, do setor de eventos, onde a turminha sua aí do Bolsonejo tá ganhando dinheiro sem pagar impostos. Gustavo Lima da vida faturando milhões e milhões e milhões sem pagar imposto. E não é porque tá gerando emprego, não, meu amigo. É porque tá entrando tudo em lucro no bolso dele. Mas aí o senhor fica quietinho. Aí o senhor não toca no assunto. Aliás, ontem mesmo, de maneira vergonhosa, vendo que o pessoal tá pulando do barco do Bolsonaro depois que ele chamou a turma do 8 de janeiro de malucos, o senhor já não toca nem no nome do governo Bolsonaro mais. O Bolsonaro que te fez virar deputado, né, Nico? Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas... eu não vou polarizar, não quero falar do governo anterior. Governo anterior não, tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro, que fez um sujeito da sua live virar deputado e agora claramente você tá tirando o corpo fora vendo que o barquinho dele tá naufragando. Pois é, esse tipo de demonstração de traição revela muito bem o tipo de caráter de deputado que você tem. Na hora do bem bom, na hora de ter os votos bolsonaristas, aí o seu machão tá junto. E na hora que a coisa aperta, o senhor pula fora. É o governo anterior, não quero polarizar. O senhor polariza o tempo todo na internet, aliás, é machão na internet, mas quando chega aí no Congresso, fala fino, afina, quase chora, igual quando o Janones chamou você de chupetinha no plenário, seus olhinhos encheram d'água. Portanto, Nicolas, vê se cresce. O Haddad falou na sua cara que você tem que parar de se comportar igual um moleque. Não dá para um deputado chegar numa reunião tão importante e tumultuar a reunião até acabar com a reunião, porque não aceita que a aula continue enquanto o burrinho não consegue aprender nada. Aliás, o senhor não tem nem a desculpa de falar que não entende de economia, porque o senhor está recebendo muito bem para se dedicar ao serviço. São mais de 45 mil reais que o brasileiro paga por mês só de salário para você. Você já contou isso para os seus eleitores? Que você está recebendo cerca de 45 mil reais todo mês, o quê? Para aparecer um dia para trabalhar e depois ficar militando aí a favor da jornada 6x1. É, o governo que você disse que não faz nada pelo povo, do Lula, tá defendendo a de redução da jornada de trabalho pelo menos para 2 dias de descanso por semana. E o senhor tá espalhando mentira por aí, dizendo que o Brasil vai quebrar se as pessoas tiverem folga. Entretanto, o senhor aparece uma vez por semana só para trabalhar em Brasília e ainda 3 minutinhos. Vai lá, dá sua lacradinha, faz o recortinho pra internet e some para não ter que ter o contrato
contraditório porque afina pra um cara que tem capacidade igual o Fernando Haddad. Aliás, porque você não explicou até agora porque você anda fugindo igual o diabo da cruz de debates aí onde você vai defender os pontos de vista da direita e outros da esquerda coloquem os pontos de vista da esquerda, porque você não quer confronto, você quer lacrar e não quer ouvir a resposta, né, seu Nicolas Ferreira? Afinal, você não cresceu, você continua sendo o molequinho lá do fundão que não aprendeu a respeitar ninguém, que não entende a aula e fica tumultuando, fazendo gracinha pra atrapalhar a vida de todo mundo, igual você fez ontem. Foi lá, deu seu espetáculo, seu showzinho, igual você fez na época do Pix, fez todo aquele terror, espalhou aquela mentirada toda, um monte de gente perdeu dinheiro porque deixou de fazer negócio achando que as mentiras que você contou tinham fundamento, e depois que você deu esse prejuízo todo pra todo mundo, você tira o corpo fora, você faz de que não é com você, e depois a gente ainda descobre que do fundo aí os principais beneficiados com a sua mentira foi o crime organizado. Crime organizado que inclusive você tem um priminho que até anda com você pra cima e pra baixo aí, segundo você andou enchendo a boca aí, leva amiguinho bandido pra vocês saírem aí, tudo armado, fazendo bagunça pelas ruas aí de Minas Gerais, né? Mas o fato concreto é que o brasileiro tem que parar de bater palma pra maluco dançar. Nicolas Ferreira, seja como vereador em Belo Horizonte, seja agora como deputado, até agora não mostrou que veio, não faz nada pelo Brasil, não faz nada por Minas Gerais e o tempo todo fica se comportando não como um deputado, mas como um influenciador de rede digital, ganhando dinheiro nas costas da onde ele deveria estar trabalhando, ou seja, ganhando com monetização nas redes sociais para espalhar mentira e atrapalhar o Brasil. E aí eu pergunto, até quando vai ter gente que é tão infantilizado quanto o próprio Nicolas Ferreira para continuar dando corda para esse rapaz? Porque é exatamente por dar corda para esse tipo de comportamento que um sujeito igual o seu Jair Bolsonaro chegou aos 70 anos de idade se comportando igual o Nicolas, se comportando igual um moleque com depoimento, passando vergonha, pedindo desculpa o tempo todo, dizendo que espalha mentira mesmo que é o jeitinho dele, ou seja, um homem de 70 anos que não sabe ter compostura e ainda vai fazer piadinha no meio de um julgamento. Pois é esse tipo de coisa que a direita tem para oferecer para o Brasil. Não à toa, nos 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro, depois que eles deram um golpe na Dilma, a gente viu que o Brasil só foi pro buraco. Nada andou pra frente. E esse sujeito, eu te desafio, você eleitor do Nicolas, mostra uma só coisa positiva que o seu Nicolas fez desde que ele tá político. Aliás, um sujeito que o primeiro emprego dele foi político, é você que deu o primeiro emprego pra ele. Se formou na PUC, Universidade Católica, pois é, diz que lá perseguem religião dentro da Universidade Católica. E sequer teve coragem de tirar a OAB, ou seja, nunca ocupou o ofício para o qual se formou. É esse tipo de gente que vai lá e diz que não tem que saber, entender nada de técnica. Um sujeito que se formou em bacharel de direito e nem entende de leis. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e pare de eleger esses Peter Pans, gente que se recusa a crescer. Essa gente, igual o Nicolas Ferreira, só tem atraso para oferecer ao Brasil. Podem me julgar, podem me atacar, eu não ligo, mas eu não consigo ver de outra forma. Esse tipo de comportamento é esdrúxulo. Esse tipo de comportamento rebaixa a política brasileira, rebaixa o Brasil. Eles não têm propositividade. O debate poderia acontecer de uma forma saudável, de uma forma propositiva. Esses querem é palco para lacrar nas redes sociais. Não estão dispostos ao debate sério, fogem dos dados, gritam, atacam e fingem que é fiscalização. 2026 é logo ali. Chegou a hora do povo acordar e tirar esses sanguessugas do poder. O deputado Carlos Jordi gosta de posar como defensor da moral, mas seu histórico é recheado de episódios que colocam em xeque justamente aquilo que ele diz defender. Já foi condenado por espalhar fake news, teve que se retratar e pagar indenização. Virou alvo da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria. Sua esposa e cunhado apareceram numa lista sigilosa de pagamentos suspeitos em dinheiro vivo na CEPERJ, levantando suspeitas de rachadinha com recursos públicos. Esse é o deputado que grita no plenário, que interrompe o ministro e usa o cargo para alimentar o show da extrema-direita. Abra o olho. Desde o dia 5 de novembro de 2015, nenhum presidente veio a Mariana. Ô, gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Esse momento é um momento histórico para a cidade de Mariana e para o estado de Minas Gerais. Não pensem que foi fácil construir esse acordo, porque quando nós chegamos à presidência, ele já estava 8 anos parado e ninguém negociava.
graças ao movimento organizado daqui, graças ao nosso advogado-geral da União, graças ao nosso ministro-chefe da Casa Civil e outros ministros, nós conseguimos concluir um acordo. Hoje é um dia institucional. Quando terminar esse ato aqui, a política regional pode voltar ao local, cada um pode falar o que quiser. Mas nesse ato aqui, o prefeito é nosso convidado. O prefeito é o nosso convidado. Não tem sentido o presidente da República vir num lugar, convidar uma autoridade e ele chegar aqui, sabe, não ser mal recebido. Esse é o nosso presidente, tá? Que não aceita uma pessoa ser vaiada, porque eles estão ali para um benefício só, né? Para a melhoria do povo que está ali. Então, esse é o verdadeiro líder. É a diferença de todos os outros políticos, que aproveitar essa situação onde que esse prefeito estava sendo vaiado, né? E aproveitar isso para crescer em cima. Lula não permitiu. Lula pediu respeito, né? Porque eles estão ali para um benefício para o povo. Eles não estão ali numa disputa de eleição. Não é o momento. E o Lula, mais uma vez, como sempre, mostrando para que veio. É isso aí. Sua, Tainá, é que não adianta, não é um problema de forma, é um problema de conteúdo. O problema é o PT, o problema é a esquerda. Não, Nicolas, o problema não é o PT. O problema é vocês atrapalhando o governo do PT. O problema é o PT. Nicolas Ferreira vota contra tudo que o PT propõe. Votou contra zerar o imposto da cesta básica, votou contra a reforma tributária, tá, que ia isentar alimentos, produtos essenciais, votou contra taxar o fundo dos super ricos. Nicolas Ferreira, mas o problema é o PT. Votou contra limitar, sabe, os juros abusivos dos nossos cartões de crédito, entendeu, gente? Nicolas votou contra, mas o problema é o PT. Votou contra a garantir o descanso semanal para os trabalhadores da escala 6x1, gente. Porque se tem uma pessoa para debater com você, você foge, como você fez com o Haddad. Vergonha. A jornalista Miriam Leitão tem razão ao expor a injustiça do sistema tributário brasileiro. Enquanto ricos e setores como as bets, fintechs e fundos offshore quase não pagam impostos, o debate público é dominado por quem grita contra qualquer proposta de taxação. Justamente os mesmos que defendem manter subsídios bilionários e salários acima do teto. E, ao mesmo tempo, pedem cortes no Bolsa Família, BPC e Findeb. O artigo de Miriam é corajoso, gente, porque toca na ferida. É justo cobrar de quem nunca pagou, em vez de penalizar os mais pobres? Falar em eficiência da máquina pública é importante, sim, mas defender privilégios e atacar programas sociais é inadmissível.